do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mudança de planos, né, nessa questão de fazer o vídeo, né, o nosso terceiro vídeo, sobre o Ministério das Famílias, né. Então, nós estamos, a gente, como já disse, né, trabalhando essa cartilha aqui, né, RCC Responde, né, perguntas e respostas sobre o Ministério para as Famílias. Eu estava fazendo um pouquinho da abordagem dele e abordando um pouco o catecismo. Só que o que acontece? Esse livrinho aqui, ele vai realmente trabalhar pergunta e resposta, muito objetivo. Então, o assunto ele vai se tornar algo muito rápido, né? O catecismo, ele vai, digamos assim, trabalhar um pouquinho mais especificamente alguns pontos importantes da família. Então, o que acontece? Vai chegar um momento em que os assuntos não vão se encontrar, né? Hoje, quando a gente abordou sobre a questão da família e do catecismo, isso me gerou já vontade de buscar e como é que é, né? O dever do esposo, o dever da esposa e assim indo. Então, para ficar melhor, nós vamos trabalhar somente ele, depois somente o catecismo, aí nós temos uma apostila de reflexões acerca da vida familiar, nós temos esse manual de consagração do lar também. Então, nós vamos estar aprendendo juntos, né? Que é uma leitura que eu faço, esse vídeo eu faço a leitura e faço o vídeo, né? Através desse estudo, dessa leitura, né? De uma pessoa leiga, obviamente, e nós vamos aprender juntos, né? Então, trabalhando aqui, vamos recapitular, né? A primeira pergunta é o que é o Ministério para Famílias, né? Então, é um ministério que está a serviço da renovação carismática, né? Como já foi dito. E ele está focado na evangelização, no acompanhamento das famílias, né? Que participam da reunião de oração. A finalidade do ministério é resgatar as famílias para Deus, né? Ela trabalha em unidade com a coordenação do grupo de oração, né? De maneira dinâmica, dá assistência às famílias, seus participantes, né? E proporciona a eles, através desse acompanhamento, a viverem sob a graça de Pentecostes, né? A pergunta número 3 é: como implantar o ministério para as famílias no grupo de oração? Com auxílio do coordenador do grupo de oração, né? Que deverá escutar, discernir e tudo mais. Ele pode discernir por meio de um casal, né? Ou de um articulador de um ministério para as famílias. Esse casal ou esse articulador, né? Pode ser viúvo, pode ser um jovem solteiro, pode ser um homem ou mulher que esteja disposto, que se sinta chamado a servir nesse ministério, correto? E o que acontece? Ele vai desenvolver ali um apoio, dando formação, que é o que a gente está fazendo, buscando formação, né? Informação necessária sobre os rumos do ministério para as famílias, de acordo com as diretrizes da renovação carismática. Grupo de oração não é grupo de oração, ministério não é ministério se ele trabalha isoladamente, tá bom? A primeira coisa para ser um servo de Deus, ser filho de Deus, independente do movimento que você faz, é ser obediente, né? Pergunta número 4. Quem pode ser o casal articulador ou o responsável do ministério para as famílias no grupo de oração, né? Primeiro, tem que ser servo do grupo de oração. Ainda que eu tenha uma experiência vasta, sei lá, numa pastoral familiar, ainda que eu tenha uma caminhada de fidelidade na igreja grande, a gente está falando da renovação carismática católica, né? A renovação carismática católica, para a gente se tornar servo, existe um processo, não é isso? Então, ele tem que ser um servo. Então, não pode ser uma pessoa que acabou de chegar ali, que não teve a experiência do primeiro amor, que não fez a formação básica. Não pode ser. Então, tem que ser um servo do grupo de oração, que já tenha sido inserido no processo de formação básica da renovação carismática. Porque, como é assim, meus irmãos? Nós temos, né, o primeiro encontro, o amor, né, o querigma, tal, o seminário. Aí a gente tem essa perseverança, né, que a gente amadurece ali também. Muitos temas interessantíssimos e importantíssimos na perseverança. E nós temos ali a escola de formação. Aí na escola de formação, todo o ensinamento básico é dado para todo mundo junto. E depois que a gente faz o ministério, passa pela formação básica, cada um, de acordo com o seu chamado, vai se formar no ministério, correto? Nós aqui estamos na fase de formar o ministério, né? Nós estamos trabalhando uma formação específica para o Ministério de Famílias. Então tem que ser essa pessoa que seja servo do grupo de oração e que já tenha participado dessa formação básica, né? Ninguém dá, gente, aquilo que não tem. Como é que eu vou matar a sede do outro se o meu copo tá vazio? Então, eu tenho que primeiro buscar a formação, buscar encher o meu copo, para depois realmente dar de beber a quem tem sede, dar alimento a quem tem fome, não é isso?
Pergunta número 5. Qual a diferença do ministério para as famílias da pastoral familiar e de outras realidades que trabalham com casais e famílias na igreja? Como o encontro de casais com Cristo, por exemplo, né? Ele fala que o ministério para as famílias é voltado para o grupo de oração, né? Ele deve trabalhar, sim, promovendo sempre a devida união com a pastoral familiar, né? E qualquer, por exemplo, os grupos que trabalham em encontro de casais com Cristo ou alguma coisa assim. Nós não vamos trabalhar, porque somos renovação carismática, de forma a ser... É como se eu fosse concorrente de algo. Não, nós somos igreja, católicos, apostólicos, romanos, vamos trabalhar promovendo a união. Nós vamos fazer o nosso trabalho, nós vamos evangelizar, vamos formar, vamos dar suporte à família, né? Mas sempre ali estando em comunhão com a igreja, com a pastoral familiar, com os irmãos, não é isso? Como é que eu vou formar uma família como eu vou acompanhar uma família se não tem família? Sendo que eu não misturo com família tal, não é assim, não é isso? 6. Temos falando sobre o que é a Semana Nacional da Família. Aqui ele vai falar que é uma iniciativa da CNBB, né? Em que o Ministério das Famílias é convidado a participar. Número 7. Quem pode pregar para casais ou as famílias? Esse papel seria somente do casal? Então, sei lá, nós vamos implantar aqui o Ministério para Famílias. Então, quem pode pregar para o casal? Só pode ser o casal, marido e mulher? Ele fala assim que todos os que tenham chamado a pregação e que têm comunhão com a igreja, é claro, né? Os servos do grupo de oração podem pregar para os casais e famílias. No entanto, a presença do casal testemunha a beleza do sacramento do matrimônio. Já ouviram dizer que a palavra convence, mas o testemunho arrasta? Então não adianta eu falar da família e ter palavras bonitas e sabe, ser movida realmente pelo Espírito Santo e não ter vivência. Então é muito importante que se tem um casal que realmente ele testemunhe, né? Desculpa. Testemunhe realmente esse viver em família, né? Porque é lógico, da teoria para a prática ele tem uma diferença, né? É fácil falar perdoar, mas na prática o exercício de perdoar é mais difícil, não é isso? Então a presença do casal ele é importante, mas lembrando que é o casal, só pode ser o casal, o marido e a mulher que pode pregar por encontro, né? Para casais, né? Ou para família, não. Pode ser a viúva, pode ser aquele servo, né? Aquele jovem solteiro, ou mesmo casado que às vezes a pessoa ela caminha, né? E infelizmente não caminha, um cônjuge caminha, o outro não é isso? Mas se ele tem um chamado, ele prega, ele tem um dom, ele pode pregar, tá bom? Lembrando que ter o casal ali faz toda a diferença. 8. Para quem implantar esse ministério na renovação carismática? Fala. Tem um trechinho muito legal aqui. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja. Gente, quando eu tô ali, realmente sou fiel e quando eu sirvo, quando eu tenho essa vivência saudável na minha família, eu estou servindo a Deus. A igreja, né, a nossa família é outra igreja, né? É outro templo do Senhor, né? Apesar dos numerosos sinais de crise no matrimônio. Então, tipo assim, a alegria do amor que vive nas famílias é também um júbilo para a igreja, apesar que nós estamos vivendo numerosos sinais de crise no matrimônio. A renovação carismática católica, como movimento eclesial, não poderia ficar como uma mera assistente da degradação das famílias, principalmente aquelas que participam dos grupos de oração. Entretanto, entende-se sua atuação em favor das famílias que encontram à margem, sofrendo as consequências da falta de experiência do amor de Deus e do batismo do Espírito Santo. Então, estamos aqui para servir as famílias, né? A gente não pode ficar aqui de braços cruzados vendo que as famílias se destruírem, os divórcios só multiplicarem, né? A família realmente vê o inimigo fazendo festa com o povo de Deus, com a família do Senhor. Não podemos. Então nós temos que arregaçar a manga, proporcionar realmente a experiência, né, com o Senhor, com todos os membros da família, né? 9. Qual a estrutura do Ministério para as Famílias, né? Então, o Ministério para a Família, ele tem a estrutura. Vamos começar da nacional. O casal coordenador nacional. Então, para ser o coordenador nacional do Ministério para a Família, tem que ser o casal. Não pode ser só um, tá? Quando nós trabalhamos no âmbito nacional. Escolhida pelo presidente da Renovação Carismática Nacional. O casal coordenador estadual. Também só pode ser casal quando é nível estadual. Escolhido pelo presidente, né, da Renovação Carismática Estadual.
O coordenador diocesano, o casal coordenador diocesano. Para servir na instância diocese também precisa ser o casal, não pode ser aquele articulador, como a gente tinha falado. A nível diocesano, estadual, nacional tem que ser o casal, tá bom? Casal coordenador ou articulador do Ministério para as Famílias, isso é a nível do grupo de oração, tá bom? Podendo ser o casal, obviamente, que é o mais ideal, a viúva, o jovem solteiro, o homem e a mulher que se sinta ali realmente chamado para desenvolver essas atividades do Ministério para as Famílias. 10. Como o Ministério para as Famílias pode contribuir para o crescimento do grupo de oração? Aí nós temos ali intragrupo de oração, que é acolher e acompanhar as famílias participantes e visitantes dos grupos de oração. Extragrupo de oração, manter as visitas, a consagração dos lares de forma querigmática, anunciando o reino de Deus e convidando toda a família para participar do grupo de oração. Então, visitar as casas, fazer a consagração dos lares, né? Anunciar a palavra do Senhor de forma querigmática, né? Amor de Deus, pecado, salvação, né? Fé e conversão. Então, são temas ali do querigma, correto? 11. Qual é a diferença entre acompanhamento das famílias do grupo de oração e o pastoreio do Ministério da Promoção Humana, né? A Promoção Humana aí que é o Ministério do Amor, né? Da acolhida, né? Que tá ali para estar cuidando, né? De todos nós, né? Então, o acompanhamento das famílias, ela visa o quê? A vida familiar, tá? O público-alvo é a família para o Ministério de Famílias. Tem a escuta, o aconselhamento aos casais, esclarecer questões de matrimônio, questões sacramentais, situações também na educação dos filhos. Então, o Ministério para a Família é voltado exclusivamente para o tema família, né? Que já o Ministério da Promoção Humana não, é geral, né? 12. Qual é o principal objetivo da visita e da consagração dos lares, né? Levar Jesus, anunciando a salvação, partilhando o amor de Deus, né? E levando, né, as pessoas a participar do grupo de oração da RCC. 13. Como realizar a visita e consagração dos lares a partir do grupo de oração, né? Então, nós temos um manual. Aqui tem um manual de consagração do lar e se usado esse manual para poder fazer essas visitas e a consagração. 14. Como o Ministério para as Famílias pode contribuir para a formação em assuntos relacionados à família na renovação carismática católica? Evangelizar a família é missão de todos nós. Então, nós temos ali um serviço de apoio, formações aos membros do Ministério, também aos demais servos da renovação carismática, né? Conhecimento adequado para atuarem na evangelização da família baseado na doutrina católica. Então, assim, temos a missão de quê? De estar servindo, de formar, de levá-los a ter uma experiência, né? Para que possa ser espalhado aí, né? Esse conhecimento. Então, eu não sou casado, eu sou solteiro, mas você faz parte de uma família, não faz? Você é filho, né? Você é filha, às vezes você tem irmão, às vezes você só é casado, você não tem filhos, mas você tem sua esposa, você tem sua esposa. Independente, ninguém nasceu de chocadeira. Nós temos uma família, né? Então, assim, ou vamos supor assim, se a gente tá... tudo bem, o objetivo aqui é falar da família. Não é objetivo falar de religiosos, não é objetivo falar de nada. Mas vamos pensar aqui. Os religiosos, eles se constituem como se fosse uma família deles, eles têm a função de cuidar, zelar deles, né? Também de toda a igreja. Vamos pensar nas situações de pessoas que estão sem lares, por exemplo, um abrigo, um orfanato e tudo mais. Ainda que não estejam naquela estrutura familiar natural, correta de ser, eles têm convívios, correto? Eles têm convívios, né? Então, a gente precisa cuidar daqueles que a gente convive, né? Às vezes não é seu pai, sua mãe, mas é sua madrasta, seu madrasto, seu tio, sua tia. Ali é a sua família. Você vai cuidar dessa família, né? O Ministério para a Família pode realizar encontros de evangelização específico? Ele pode sim, né? A partir do grupo de oração ou de acordo com a cidade ou a diocese, né? Voltada para casais, famílias, voltada para homens, para mulheres e etc. A temática é discernida com a equipe local. Então, o Ministério para Famílias não significa que ele vai servir só lá no Ministério para a Família. Juntou o seu padre ali no nível de paróquia, quer fazer um encontro ali para mulheres.
Pode chamar o Ministério para a Família, o casal ali, para poder ministrar esse encontro? Pode chamar. Pode chamar um encontro para homem? Pode chamar. Você pode participar. E não esquecendo do pós-encontro, que é o pastoreio, né, dessas pessoas nos grupos de oração. O Ministério para as Famílias possui uma arte própria ou uma logo? Não possui. A gente utiliza a logo geral, que é da Renovação Carismática e do tema do ano, correto? Não vai se criar ali uma nova identidade. 17. Pode-se falar sobre o Seminário de Vida no Espírito Santo para casais? E qual é o propósito desse seminário? Gente, não é aconselhável. É interessante, né? Eu já fiz isso muitas vezes, né? Mas não é objetivo ali, quando você vai sentar o casal, o meu objetivo é levá-lo ao seminário. Não, lógico que a gente, enquanto pessoas, a gente vai convidar a levar para o seminário. Mas o fim dessa questão de visitas, de falar sobre quando vai falar em casais, não é o seminário. É realmente a família. Mas, assim, não significa que é proibido, mas não é aconselhável. Que ele falou assim, pode gerar confusões, atrapalhar a iniciação na renovação carismática católica por meio do seminário de vida no Espírito Santo. Porque muitas vezes, gente, quando a gente chama alguém para o seminário, é aquela pessoa que ainda não teve experiência do primeiro amor. E quando a gente está trabalhando a questão familiar, às vezes na casa dela, ela vai para o seminário de vida com a sede de talvez resolver os problemas na família dela, na vida conjugal e tudo mais. E aí, de repente, ela pode frustrar e ela fala, não, isso aqui não é lugar para mim. Porque como se eu imaginei, foi prometido algo e não foi isso que foi realmente que eu vivi. Então é o seguinte, o seminário de vida ele tem um propósito, né? E nós temos que seguir esse propósito, tá bom? Nós não vamos modificar a estrutura do seminário de vida no Espírito Santo. Que temos ali como propósito anunciar o evangélico, né? A mensagem básica do evangélico, fazer ele experimentar a obra do Espírito Santo, né? O Pentecostes mesmo. Então, assim, não é o ideal ficar falando do seminário de vida no Espírito Santo para o casal. Então, nós inserimos essas pessoas, esse casal, essa família, participar do seminário do Espírito Santo para ter o encontro com o Senhor. E depois a gente, né, ele vai trabalhando juntamente ali com as questões familiares. Mas eu não posso passar como se fosse a salvação do casamento dele ali no seminário, que a gente sabe que o seminário trabalha diversos temas, né? Ali é o pescar do Senhor, né? Que é família. Família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígios e imagem da comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que lindo! Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. É tão difícil falar isso? É fácil para mim, né? Porque em mim é encerrada a questão procriação, né? Devido a estado de saúde. Porém, hoje em dia, nós queremos ser donos de nós mesmos, né? Nós queremos dizer quantos filhos eu quero ter, eu quero fazer isso, minha casa é isso e aquilo. Nós deixamos de viver sob a dependência de Deus. Então, assim, ele fala que a família, explicando e vem essa questão, né? Sua atividade da família é é ter filho, gente. Se Deus te der 10 filhos, são 10 filhos, ele vai te dar condições de criar 10 filhos. Se ele te der um filho, é um filho e ele vai te dar condições de cuidar desse filho, tá bom? A função de educar, né? E o reflexo da obra da criação do Pai. A família é a célula originária da vida social, gente. O filho e a filha, ele vai aprender um pouco do que é a sociedade, a moral, é ali na família. É você que vai prepará-lo para a convivência na sociedade. Então é a célula, né, da vida social, é a família, né? Então é uma sociedade natural, que se diz. É a igreja doméstica. A família tem como missão sagrada guardar, revelar e comunicar ao mundo o amor e a vida. Olha que lindo. Tem a missão sagrada de guardar, revelar e comunicar a quem? Ao mundo, as pessoas estão no mundo, o amor e a vida, né? Então, eu estaria agindo corretamente no meu ministério para a família se eu estivesse incentivando a não procriação. É a vida, gente. Não aborta porque isso. Eu faço isso. Não. Eu estaria contra a própria igreja e eu não estaria realmente abraçando como deve ser abraçada. Não, você não deve perdoar não porque a pessoa fez isso. Dá o troco. Não é para isso que a gente foi chamado, né? Quem compõe a família? Observa bem. Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana. Somos apenas um movimento da igreja,
né? Que tem tantas pastorais, tanta gente a serviço, cada um na sua especificidade. O Espírito Santo sopra em diferentes formas, né? Então, a família, como é que é composta a família? Não tem outro jeito de compor família, viu? Então, as outras formas de compor família é a invenção do mundo. Mas eu tenho que saber se eu sirvo o mundo ou se eu sirvo o Senhor. Ele é composto por um homem e uma mulher unidos em casamento. Esse casamento é o quê? Religioso, tá bom? Formam com seus filhos uma família. A família tem duas dimensões. Presta bastante atenção, casais. A primeira é o casal e a segunda são os filhos. Eu ouvi isso, né? E eu pensava, nossa, porque você vê muito assim, teve os filhos, ali a minha vida é o meu filho. Primeiro lugar, ali, a primeira dimensão, tá o casal. O seu esposo e a sua esposa. Depois estão os seus filhos, né? E quando a gente participa de um matrimônio que vai fazer que a gente, né, testemunha, né, a realização do matrimônio, assim, que vai colocar, então, os pais, eles vão, se for pela ordem natural da vida, os filhos vão crescer, vão formar suas famílias, e no final vai ficar o marido e a mulher, correto? Então, a primeira dimensão, primeiro carinho, primeiro cuidado, é o seu esposo, é a sua esposa. Não significa que você vai, não, quer dizer que eu vou amar meu filho mesmo. Não, gente, realmente a prioridade é o seu esposo, sua esposa, e depois os seus filhos, tá bom? A dignidade é a mesma, o amor é diferente, não é? O amor do marido, da mulher e o amor que a mãe sente para com seu filho não é igual. Então, e não significa que são menos importantes, menos amados, não. São dimensões diferentes, né? São Paulo compara o casal marido e mulher a Cristo e a igreja. Marido se espelhe em Cristo. Assim como Cristo ama a igreja, cuida da sua igreja, assim o esposo deve cuidar da sua esposa. Assim como a igreja está a serviço do seu Senhor, serve ao seu Senhor, é submissa a Cristo, a mulher tem que estar submissa ao seu esposo. E não pense que você vai ser maltratada, que você vai ser humilhada. Porque se Cristo tem que tratar se o esposo tem que tratar com tanto zelo e amor a mulher e amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, olha que lindo, ele vai ouvi-la, ele vai cuidar dela, ele vai estar presente, né? Então, assim, imagine como deve ser gostoso você ser submissa a uma pessoa tão amorosa, que tá ali, sempre ali, perguntando como você tá, realmente fazendo aquele papel de como é que fala assim, de estrutura, aquele que mantém em pé, né, de alicerce, né, o nosso alicerce do casal ali é o Senhor, mas aquela coluna que se mantém forte ali, que é o homem da casa, né, é o esposo, né, então não tem vergonha, não tem humilhação em ser submissa, mulheres, ao seu esposo, uma vez que a gente entende que ele vai te amar e cuidar de você como Cristo faz com a igreja. Não é isso? 20. Qual a missão das famílias nos dias de hoje? A família tem a missão, né, de se tornar cada vez mais aquilo que é uma comunidade de vida e de amor, né, e que busca a plenitude no reino de Deus. Somos uma comunidade de vida e de amor. E a missão é levar essa comunidade, ela vai ser concretizada aonde? Na plenitude? No céu. Não é isso? 21. Quais efeitos negativos têm atingido as famílias? A família é atingida pela praga do divórcio, das uniões livres, do aborto, do chamado amor livre, do sexo seguro, da produção independente, dos casamentos de homossexuais, de preservativos e eutanásia. Correto? Então, o que acontece? Hoje é muito comum, é natural. O que acaba se tornando que o anormal é você ver, nossa, tanto tempo vocês estão juntos, nossa, vocês até hoje estão juntos sem se separar ainda não, né? É natural, né? Infelizmente, as famílias, as pessoas, os membros das famílias estão deixando o inimigo pegar e fazer o que quer, né? Então, tá sendo as uniões livres. O que é isso? Eu vou juntar. Meus queridos, ainda, por mais que vocês se respeitem e se amem muito, o amor maior primeiro é com o Senhor.
né? E se você mora junto com alguém sem a bênção, se você não é casado na igreja e não tem a bênção, né, ali da igreja, você está em pecado grave. Vai olhar os 10 mandamentos, né? Pecado contra a castidade, pecado grave, ofensa ao Senhor mesmo. É crucificar Jesus novamente na cruz. É ofender o Senhor. Então, meus queridos, não fique ali apegado ao amor livre, não. Se você mora junto com alguém, se você se constituiu família e tudo mais e não casou, busque regularizar sua situação, tá bom? Sexo seguro, então as pessoas querem... Hoje a gente tá numa sociedade em que o que manda é o sexo, a sensualização. A pessoa, ela vai sair hoje em dia, eu tava vendo assim, até umas publicações, vai pra um show, você vai praticamente ver um sexo ali ao vivo, né? Infelizmente, estamos nessa era, né? É o que o mundo tem a nos oferecer, né? Então, assim, o sexo, gente, ele é um ato de louvor a Deus quando é praticado por aqueles que têm essa permissão, que é o homem e a mulher, o casal, casado na igreja, em que tem esse momento em que eles expressam seu amor a Deus e deixa a vida perpetuar. Então, se for da vontade de Deus, aquele ato de amor e de louvor, né, no altar sagrado que é a cama do casal. A cama do casal é um altar, gente, de amor. Não é um local de falar assim, não, sexo é pecado. Ele é pecado para quem é solteiro, né? Para quem não tem ali realmente o sacramento do matrimônio, tá? E se você, por exemplo, casou, separou, né, por algum motivo, você casou na igreja e não vive junto com seu cônjuge, você vai ter que manter sua castidade. Se você quer manter a fidelidade com o Senhor, você vai manter sua castidade, vai zelar, né? Vai orar pelo seu companheiro ali e não vai ofender ao Senhor, correto? Então, assim, infelizmente, meus irmãos, quando eu sou casado e eu vou buscar um relacionamento e ter um segundo relacionamento, um relacionamento segundo união, eu estou ofendendo a Deus, estou cometendo um pecado grave. E, infelizmente, doendo ou não no coração de quantos irmãos a gente tem que vive isso, né? Eu não estou aqui para condenar ninguém. Quem vai julgar a minha vida, é o Senhor. Quem vai julgar a vida do meu irmão, daquelas pessoas que estejam em qualquer tipo de prática, assim como, infelizmente, porque eu falo, não me agrada, eu não fico feliz quando eu penso assim, nossa, eu peco. Eu sou humano, eu peco, mas o pecado me envergonha. Me envergonha saber que eu ofendo o meu Deus, aquele que eu tanto amo, né? Então, o que acontece? Eu tenho que buscar, né? Eu tenho que buscar estar correto, porque se eu estou em segunda união, obviamente eu estou tendo relações com aquela pessoa e tudo mais. Então, além de eu estar pecando contra a castidade, eu estou fazendo o quê? Eu estou traindo, né? Meu esposo, a minha esposa. Eu estou cometendo, como é que fala? Adultério. Então, outro pecado grave aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que o mundo oferece. As uniões de homossexuais, os preservativos, o médico falou assim que eu não tenho mais jeito. Eu já falei. Se o médico falar assim, não tem mais jeito, enquanto houver vida, ninguém desliga aparelho, não. Quem tira a minha vida é o Senhor. Na hora que Ele quiser. Entendeu? Que passe 10, 20 anos vegetando. Quem decide a hora que nós temos que partir é o Senhor. Quem decidiu a hora da gente vir ao mundo foi o Senhor. E quem decide a hora de tirar, falar assim, agora chegou o seu momento de vir ao meu encontro, é Deus, né? Então, se eu tô ali autorizando uma eutanásia e falando, pode me matar porque eu não tenho mais jeito, tô pecando, não é isso? Então... o que acontece? O consumismo, a cultura, o prazer, essa desordem moral, né? Tudo isso veio caindo realmente bem profundo, né? Ali na vida familiar. E veio se tornando algo muito difícil mesmo, né? Essa questão de você conseguir se manter em pé. Mas fala assim, Michele, mas eu tenho um filho ou uma filha, ou eu conheço alguém, sei lá, ou eu mesmo, outra pessoa, não sei, que tem uma tendência ao homossexualismo. E aí, o que eu vou fazer? A igreja vai me condenar? Vai me expulsar? Não. Meus irmãos, quando a gente tem
talvez tendências que a gente entende, porque nossa carne ela já é tendenciosa ao pecado, ao errado. Então quem tem que lutar contra isso sou eu. Então se eu observo que a pessoa que eu tenho, a outra pessoa, qualquer pessoa tem uma tendência, sei lá, ao homossexualismo, mas eu não quero pecar contra o Senhor, então eu vou consagrar o Senhor, eu vou me manter casto, eu não vou me relacionar com ninguém. Por quê? Porque eu não sinto atração, por exemplo, pelo lado oposto, mas eu não vou pecar. Porque se minha carne está me levando a desejar aquilo que é impróprio, que vai me ofender, então eu vou me consagrar a ti e não vou ter relação com ninguém. Então, ser homossexual não é o pecado. O pecado é praticar o homossexualismo, né? Praticar é quando eu falo assim, pensamento também, tá, gente? Porque a gente fala, eu não pratiquei, mas ali, ó, a mente tá impura. Eu não tô buscando a pureza, e nós temos que buscar a pureza, não é isso? 22, conforme a exortação apostólica, eu não sei ler esse não, familiares consórcio, quais são os 4 deveres da família, né, evidenciados? A formação de uma comunidade de pessoas, o serviço à vida, nunca é a morte, nunca é a interrupção, tá bom? A participação no desenvolvimento da sociedade. A sociedade é o reflexo daquilo que estamos na família. Se eu não sei educar os meus filhos, se eu não tô fazendo realmente o repasso moral, ensinando a doutrina, ensinando o que é certo e o que é errado, ele vai viver de qualquer jeito lá na sociedade. Lá fora é o reflexo do que a gente vive aqui dentro. Se na sociedade nós estamos vivendo um caos, é porque tem um caos dentro das famílias. E nós precisamos corrigir isso dentro da nossa família, né? A participação na vida e na missão da igreja. Então, assim, quer dizer que agora eu só preciso viver as coisas de Deus dentro da minha família e tá certo, porque não é isso não. Nós temos uma missão também na igreja, né? Uma participação de vida na igreja, servir na igreja, tá bom? Enquanto família, estamos indo, vamos à missa, vamos servir juntos, vamos colocar à disposição da igreja também, tá bom? Então, assim, essa é a primeira parte do livrinho. A segunda parte vai falar sobre a beleza do sacramento do matrimônio. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.